Olá, meu nome é Rafael Aguiar, sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados no Brasil e na Ordem dos Advogados em Portugal. Eu trabalho no Cartório Brasil Europa, é uma empresa jurídica que trabalha com direito imigratório e também trabalhamos com auxílio na obtenção da nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola. O nosso escritório localiza-se em Portugal e também no Brasil, temos 2 unidades. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o que vai acontecer com Portugal quando esta pandemia acabar. O que esperar de Portugal no enfrentamento econômico pós-pandemia? E qual o grau de preparo do governo para enfrentar essa crise que vem pós o coronavírus? É importante ressaltar que este vídeo não tem a intenção alguma de influenciar ou instigar alguém a vir para Portugal. É apenas uma opinião minha, uma opinião pessoal, frente à crise econômica que todos nós vamos enfrentar. E para emigrar para um país, não é algo simples, isso não ocorre da noite para o dia, tem que haver um planejamento e o mais importante, vir de maneira legal, com um visto de residência ou através de uma obtenção da nacionalidade portuguesa, italiana ou até mesmo de outra nacionalidade, desde que seja dentro do bloco da União Europeia, pois caso contrário você está fadado ao fracasso. E também tem que vir com uma reserva econômica por alguns meses. Enfim, é um planejamento global que envolve diversos fatores, então isso não faz parte dessa matéria agora. Dito isto, essa mensagem vai para quem quer planejar o projeto de mudança para Portugal, ou para trabalho, ou para abrir um negócio, ou para vir aposentado, seja lá qual for o seu caso. A hora de se preparar é agora, pois eu tenho observado algumas medidas do governo português para enfrentar essa crise. E para ter uma ideia do nível de preparo, o governo português está colocando sempre, ao meu modo de ver, os interesses da população em primeiro lugar. Recentemente, todos já sabem, o governo regularizou mesmo de forma provisória todos os imigrantes que estavam com marcação junto ao CEF, concedendo a eles os direitos e deveres, como se estivesse com o título de residência em mãos, concedendo ainda os auxílios financeiros em alguns casos. Só essa medida em si já tem que ser aplaudida, pois eu andei pesquisando outros países com relação nessa questão imigratória e nenhum país no mundo agraciou os imigrantes como os portugueses fizeram. Algo que vai ficar para a história, de maneira extremamente louvável por parte do governo. Eu estava lendo alguns artigos recentemente sobre economia e vi várias medidas que já estão sendo tomadas. E o mais importante, uma série de medidas que vão ser tomadas após a pandemia. Hoje, por exemplo, já existe o auxílio ao trabalhador independente, o auxílio ao trabalhador de carteira assinada, o auxílio às empresas, que neste objetivo é oferecer de maneira às empresas que façam o mínimo de demissão, um auxílio para que façam o mínimo de demissão possível e possam recuperar o seu crédito e o ritmo de produção quando a crise passar. Eu estava lendo, existe hoje crédito na casa de 200 milhões que foram abertas para dar apoio à micro, à pequena e à média empresa. Além disso, no setor do turismo, hoje já existe crédito na casa dos 60 milhões. E também houve um fato importante, a prorrogação de prazo para o pagamento das obrigações tributárias das empresas, para evitar que elas se descapitalizem durante a crise. Também tem o auxílio ao salário mínimo por funcionário pós-pandemia, não é agora, é pós-pandemia, para recuperar e acelerar a produção depois do passado toda essa crise. Isso também me chamou muita atenção. Outro fato importante é a Associação dos Bancos em Portugal está trabalhando junto ao governo português para oferecer crédito às famílias desamparadas. Essa semana também eu estava vendo uma matéria no Público, salvo engano, onde destacou o encontro de todos os países da União Europeia para enfrentar a crise econômica.
Na matéria diz que os ministros das finanças de todo o bloco chegaram a um acordo sobre um pacote, entre aspas, sem dimensões, sem precedentes para enfrentar a crise provocada pela pandemia, né? Segundo a matéria, a reunião terminou com todos os ministros a aplaudir o acordo. É algo sem precedentes, com uma garantia de 500 milhões de euros disponíveis imediatamente e prevê um fundo de relançamento no futuro. No total, eles falam de acordo de 1 bilhão de euros e ainda um reforço de 200 milhões no lançamento de programa de apoio ao emprego e mais 100 milhões de euros, salvo enganos. Então, esses dois valores, juntando aos 240 milhões que já está previsto para apoiar cada Estado membro, isso, somando essas três somatórias, já dá um valor de 540 milhões, isso já de imediato. Então, o ministro das Finanças aqui em Portugal disse que Portugal nunca esteve tão bem preparado para enfrentar uma crise. E o país vem crescendo ano a ano. E o país, para você ter uma ideia, teve um PIB superior pelo 4º ano consecutivo a todos os membros da União Europeia. Então, dito isso, hoje Portugal ele tem um histórico de promover as suas medidas para manter a estabilidade econômica junto com a União Europeia. E é algo em escala, como a pandemia é algo em escala mundial, né? A união desses países vai ser de suma importância para toda a região sofrer um impacto menor em frente a essa crise, né? Claro, né, é bom frisar que alguns países vão sair da crise muito mais rápido que os outros. Claro que alguns países vão sofrer mais que os outros. Aí é o mais importante, cabe a cada governo implantar as medidas necessárias para enfrentar essa crise. E ao meu ver, a minha opinião, Portugal sai na frente nesse quesito. Lógico que em Portugal não vai ser mil maravilhas. Lógico que aqui em Portugal vamos enfrentar problemas, vai ter demissões, desemprego, diminuição no poder de compra e tudo que uma crise financeira carrega. Mas, independente disso, Portugal carrega sempre o lado positivo de ter, principalmente, são 3 fatores, um dos melhores serviços públicos de saúde do mundo, de ter uma das melhores educação pública do mundo e o principal, de ser o 4º país recentemente no índice mais pacífico do mundo, uma das criminalidades mais baixas. Então, no meu modo de ver, Portugal já está na frente de muitos países, tanto no quesito da saúde pública, como também no quesito que agora no quesito econômico frente a essa pandemia. Então, meus amigos, era isso que eu gostaria de passar para vocês, um pouco de otimismo, um pouco de positividades, pois problema todos os países têm e sempre vão ter. Nenhum país é só flores, todos os países têm os seus pontos negativos. Então, você que já tem um projeto de mudança para Portugal, ou apenas um projeto de aquisição da nacionalidade portuguesa ou italiana, a hora de se preparar é agora, neste momento de crise, pois após a tempestade vem sempre um dia ensolarado. Bom para alguns, melhor para outros. E temos que saber aproveitar as oportunidades pós-crise e colocar na balança qual lugar vai sofrer menos com a crise, qual lugar vai ter menos desemprego, qual lugar vai conseguir sair mais rapidamente da crise e, principalmente, onde você vai poder prosperar mais. Bom, era isso que eu tinha que falar. Tenho a certeza que tudo vai passar, que essa pandemia logo vai embora e com isso vamos nos tornar pessoas ainda melhores, com outros valores, prioridades e que todos os países se unam para enfrentar juntos esta pandemia, né? E a crise que é fruto dela depois. Então, gente, era isso. Caso tenha gostado do vídeo, inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail contato@cartoriobrasileuropa.com ou através do site www.cartoriobrasileuropa.com ou através das nossas mídias sociais, Instagram, Cartório Brasil Europa, ou Facebook, Cartório Brasil Europa. Todos fiquem bem,
Um grande abraço e até mais.